Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vou responder uma tag que eu achei super fofa, que é a tag infância. O objetivo dessa tag, gente, é você realmente lembrar e contar também para as pessoas aqui que seguem o canal um pouquinho de como era a sua infância, de como era a vida quando você era criança. Eu achei essa tag super fofa, porque eu ando num período super nostálgico, eu ando com muita saudade dos tempos em que eu era criança. Dizem que quando você chega perto dos 30 você fica assim. Eu tô com um pouco de medo, porque ainda falta, né? Eu ainda tenho alguns anos antes de fazer 30, então eu tô preocupada. Mas enfim, achei essa tag muito gostosa, eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? Aqui pede pra você mostrar fotos da sua infância. Eu tive que dar uma revirada, eu não tinha fotos assim fáceis de quando eu era criança, então eu tive que procurar em alguns álbuns. E aí eu separei algumas bem bonitinhas pra vocês. Essa aqui sou eu na piscina do meu prédio. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Toda estilosinha, né, gente? Eu já tinha toda a touquinha de banho, toda bonitinha. Eu sempre gostei muito de água, sempre gostei muito de piscina. E eu usava muito a piscina aqui do meu prédio, eu moro no mesmo prédio até hoje. Agora eu não uso tanto, né, a vida ficou muito corrida, mas eu adorava. Era um evento quando eu ia pra lá. E eu lembro que eu sempre ia de touquinha, assim, teve uma vez até que eu dormi na piscina. Eu sempre gostei muito de dormir, então eu até dormi na piscina, achei legal mostrar essa foto pra vocês. A segunda que eu queria mostrar também de quando eu era bem bebezinha. Sempre amei comer, sempre amei dormir, o resultado tá aqui. Eu tava dormindo no cadeirão, gente. Vocês acham que pode isso? Terminei de comer, dormi. É assim, né, gente? Poderia ser assim até hoje, né? A gente come, dorme, tá ótimo. São as melhores coisas da vida, comer e dormir. Aí aqui eu já tava um pouquinho mais velha, foi na festa junina no meu colégio, eu estudei no mesmo colégio, dos 2 aos 17, eu passei toda a minha vida escolar no mesmo colégio, e foi numa das primeiras festas juninas que eu passei lá. Tá aqui, ela até um pouquinho maior, não sei se vocês vão conseguir ver ela inteira. Mas eu lembro que essa festa junina foi muito legal. Era sempre um evento também, as festas juninas, porque a gente tinha coreografia, a gente ensaiava por meses. E aí a gente apresentava na festa junina. Eu sempre gostei muito dessas apresentações na escola. Era um evento também pra mim. Eu ficava super nervosa, super ansiosa, achando que eu ia errar a dança, as falas, mas no fim sempre dava tudo certo. Essa aqui eu já tinha 8 anos, foi quando eu ganhei meu cachorrinho, meu primeiro cachorro, o Pepper. Tá aqui, ele viveu 15 anos, então eu ganhei ele com 8. Ele morreu, eu tinha 23. Tem boa parte da minha infância com ele. Ele era super fofinho, ele era um amor de cachorro. Eu era apaixonada por ele. Só até hoje, né? A gente não deixa de ser. Mas agora eu tenho o Greg, que é outro salsichinha pretinho, que ele é um cachorro super fofinho, ele adora aprontar e eu vou falar sobre ele em outro vídeo também, aguardem. Segunda pergunta, uma memória boa da infância. Eu acho que uma memória boa da minha infância eram os programas que eu via na televisão. Eu tava falando disso com os meus amigos recentemente, né? Quem viveu assim a infância nos anos 90, a gente tinha muito desenho e programa bom na TV. Eu amava a TV Cultura, eu chegava em casa e eu ficava vendo TV Cultura desde que eu chegava até a hora que eu ia dormir. Eu adorava Doug, amava Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Rá-Tim-Bum, eu amava todos os programas que passavam. Meus amigos brincam que eu lembro de muita coisa da TV e que eu assisto uns programas que ninguém assiste. Mas eu adorava, gente, eu amava SBT, amava Chiquititas, amava TV Cruz, amava as novelas mexicanas da Thalia que passavam, eu sabia todas as falas de cor, adorava Carrossel, a primeira versão que passou. Então eu tenho uma lembrança muito boa da infância, eu sempre amei televisão. E a primeira coisa que veio, assim, quando eu pensei, era isso. Eram os programas que eu assistia na TV. As primas outro dia me mandaram pelo Facebook um programa da Nickelodeon que passava, que eram várias equipes, que elas competiam num templo, o Templo Perdido. Era muito legal, eu adorava. Eu agora achei que eu torcia pro time azul, mas elas me lembraram que eu torcia pro laranja, e depois eu pensei, eu acho que era verdade mesmo, eu torcia pro laranja. Se elas falaram, né, elas devem estar com a memória melhor do que a minha. Mas eu amava, gente, eu sempre amei assistir televisão. Eu lembro que depois que eu cresci, que eu fiquei adolescente, a minha piração era a MTV. Eu amava, eu ligava lá pra votar no disque, era muito bom. Eu não sei como não tem hoje, gente, era muito legal, era muito bom. Eu sempre amei ver clipe, sabe? Por mais que tenha no YouTube, às vezes tá passando na televisão, eu adoro, é muito legal. Pergunta 3, um cheiro da infância.
Eu pensei muito sobre essa pergunta e eu acho que não tem um cheiro, mas tem uma coisa que eu amava comer quando eu era criança, que entra bem aqui nesse item. Quando eu era criança, eu sempre ia muito pro Rio nas minhas férias, eu ficava lá um tempão, 1, 2 semanas, e eu ia pra lá, ficava com as minhas primas, e perto da casa da minha avó, que era onde a gente ficava, tinha um lugar que vendia massa italiana e ele também vendia uns salgados. E ele vendia uma esfirra de presunto e queijo, era a melhor esfirra. Até hoje, acho que é a melhor esfirra que eu já comi na minha vida. E era muito bom, gente. Aquilo, eu pequena, eu nunca fui de comer muito, mas pequena, eu comia 3. Pequena, que eu era mais fresca ainda pra comida, eu comia tipo 3 esfirras brincando. Era muito bom. Muito. Eu lembro que até hoje, quando minha mãe lembra, meu pai lembra, nossa, aquele lugar, eu falo, gente, aquilo lá tinha gosto de infância. Sério, assim. E eu nunca mais fui. O engraçado é isso. Eu continuo indo pro Rio e eu volto e eu nunca mais fui lá. Então, por favor, pai, irmã, vocês que estão vendo, me levem pra lá, por favor, porque eu quero relembrar. Quero muito sentir, falar, infância, eu voltei. Pergunta 4, brincadeira preferida na infância? Nossa, gente, eram muitas, né? Nossa, eram muitas de verdade. Mas eu acho que a minha brincadeira favorita, uma delas, era Gato Mia. Eu adorava. Minha amiga vai até rir, minha amiga se estiver assistindo vai rir, que eu tenho certeza, porque uma vez a gente brincou na casa dela e tinha muita gente, a gente era pequena. E tinham crianças muito mais velhas que a gente, todo mundo se enfiou embaixo da cama, então foi um pouco assustador, eu me senti um pouco sufocada. Mas eu sempre gostava muito de brincar de Gato Mia. Eu gostava muito de joguinho de tabuleiro também, eu amava, adorava. Tinha o Gugu na minha casa, que eu adorava, achava incrível. Você tinha que procurar objetos nos cômodos, era bem legal. Gostava de banco imobiliário, hora, achava bem legal também. E eu gostava, essa é muito velha, eu quero ver quem vai lembrar, eu gostava do Pense Bem, que era um computadorzinho. Era bem longe do que é o computador hoje, mas ele era um computadorzinho e você tinha um livrinho que vinha junto, vários livrinhos. E aí ele fazia perguntas de múltipla escolha e você tinha que apertar no computador a resposta pra ver se você acertava ou não. Gostava disso, gostava de caça ao tesouro, achava super legal, adorava. E eu acho que era isso, assim, eu gostava muito de brincar com as minhas amigas, a gente brincava de boneca, eu gostava de estar com as minhas amigas. Quando eu tava com elas, a gente inventava qualquer coisa. Sério, qualquer brincadeira com elas era muito legal. Pergunta 5, desenho preferido na infância? Nossa, gente, essa eu acho que é bem difícil. Mas, eu lembro de 2, assim, que acho que mais me marcaram. Eu gostava muito de Doug, o Doug Funny. Acho legal até hoje, tá passando na TV, eu assisto, porque era muito legal. Ele já era um pouquinho mais velho, né? Mas a gente gostava, achava super legal, assim, os dilemas dele com a Paty, com os amigos, adorava, achava muito legal. Eu amava a irmã dele, que era mais velha, a Judy, achava bem legal. E outro dia eu lembrei de um filme muito velho, que chama Barbie, a Estrela do Rock. E nossa, a hora que eu vi, assim, me deu uma saudade, a hora que eu fui pegar aqui no YouTube vídeos antigos do filme, e me deu muita saudade, porque era um filme muito legal. A Barbie ia pro espaço, ela era nos anos 60, assim, então o homem tava indo pra lua e ela ia pro espaço com a banda dela, que chamava Barbie e os Roqueiros. Então era toda essa temática dos anos 60, eu sempre amei a década de 60, então era muito legal e eu tava vendo, gente, a qualidade, a hora que eu vi, eu fiquei muito chocada porque a qualidade era muito ruim e aí a gente percebe como que a gente tá envelhecendo. E como que coisinhas tão simples assim como esse filme, que não era 3D, não era nada demais, mas era muito legal. Quem quiser, eu já vi que tem um vídeo completo aqui no YouTube, assistam, gente. Pergunta 6. História engraçada da infância. Então, eu pensei bastante sobre essa também. É uma história engraçada, mas ao mesmo tempo ela é um pouco tensa. Porque o que acontece? Eu vou contar como eu quebrei meu braço. Eu não era tão criança, eu já tinha 11 anos. Eu tava aqui no meu prédio com a minha melhor amiga e a gente resolveu apostar a corrida. Então uma foi pra um lado, a outra foi pro outro. A gente tinha que terminar a corrida chegando no elevador. Eu deixei isso muito claro, tá, gente? A gente terminava a corrida chegando no elevador. Ela foi pra um lado, eu fui pro outro, só que a esperta aqui tava correndo de sandália. Vocês já viram correr de sandália? Dá certo correr de sandália? Na primeira curva que eu fiz, eu tropecei, eu caí e pra não cair de cara, eu caí com o braço assim. Então, o braço virou, eu caí em cima do meu braço, eu quebrei meu braço. Eu tava morrendo de dor, gente, morrendo. Quem quebrou sabe que dói muito, muito, muito. E eu não conseguia levantar, porque eu tava com muita dor. E eu gritava, eu chamava o nome da minha amiga, desesperada. Cadê você? Vem me ajudar, eu tô com muita dor, eu quebrei meu braço, eu preciso levantar. E nada da menina aparecer, gente. Eu não sei de onde tirei força pra levantar, eu consegui levantar. Cheguei em casa, a bonita subiu, ao invés de me esperar no elevador.
Ela subiu, eu cheguei aqui em casa, ela estava brincando com as minhas Barbies, ainda por cima. Aí ela, ganhei. Vocês acreditam nisso, gente? Eu lá com o braço todo estrupiada. E ela, cheguei aqui, achei que era pra subir no elevador. Aí, resultado, depois eu convenci a minha mãe a me levar no hospital, porque eu ficava falando pra ela que eu tinha quebrado o braço, e ela falava, não, você não quebrou seu braço. Se você tivesse quebrado seu braço, você ia estar morrendo de dor. Eu falei, pois bem, eu tô morrendo de dor, eu quebrei meu braço. E aí, ela descobriu que sim, eu tinha quebrado realmente o braço. Eu fiquei um mês com o braço quebrado. Graças a Deus, depois disso, eu nunca mais quebrei nada. Eu já tinha descolado o osso do pé. Até brincaram, lembro que brincaram comigo e perguntaram se eu lutava boxe. Porque eu tava quebrando muita coisa. Tinha quebrado o pé, quebrado o braço, mas depois disso eu nunca mais quebrei nada, graças a Deus. Pergunta 7. O que você queria ser na infância? Acho que essa é uma pergunta interessante pra mim, porque eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu brincava que eu queria ser atriz e tal, mas eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu lembro disso muito bem até hoje, eu tava andando aqui perto do meu bairro, e eu falei pra minha mãe, nossa, acho que eu quero ser jornalista. Aí ela falou, mas você tem que escrever bem, né? Aí eu falei, mas eu acho que eu escrevo bem. E eu nunca tive dúvida, gente, nunca. Eu até fico um pouco triste com isso, porque todo mundo tem aquele dilema, né? Nossa, e agora eu vou prestar vestibular, eu não faço ideia do que fazer. Eu nunca tive dúvida, nunca. E por mais que a profissão seja um pouco frustrante e muito intensa, né? Tem muita pressão, a gente vive sob muita pressão, eu nunca me arrependi. Eu nunca seria outra coisa. Minha amiga falou pra mim também, ela falou, eu não consigo te imaginar sendo outra coisa. Então, sempre soube que eu queria ser jornalista e gosto muito do que eu faço. Pergunta 9. Como você era na escola? Eu era bem nerd, gente. É verdade, eu era bem nerd, eu era inteligente, né? Sou ainda, espero, eu acho. E só que assim, durante a infância, que a escola era fácil, eu era muito inteligente, né? Achava tudo fácil, fazia lição, sempre gostei de estudar. Só que aí vieram umas matérias assim, nada a ver na nossa vida, né? A matemática começou a complicar, aí entrou química, entrou física, que são matérias que eu nunca entendi. Nunca fizeram sentido pra mim, sabe? E aí com a vida começou a ficar um pouco mais difícil, gente. Aí assim, eu não consegui tão bem nas provas, né? Tinha uns truques. Eu lembro que eu ia muito bem em nota de participação, porque como eu não ia bem em prova, eu dava meu máximo, apagava a lousa, fazia lição, fazia tudo que fosse preciso pra ter nota de participação e minha nota subir em matemática. Mas pra vocês terem ideia, desde o primeiro bimestre do primeiro colegial até o último, colegial, pra quem não sabe, é ensino médio, tá, gente? Nesse período, em todos os bimestres eu passei na média em matemática. Nunca mais, nunca menos. Na média, pra vocês verem a situação. Então, meus professores, eu falo com muitos deles até hoje. São os queridos, mas eu gostei muito da minha escola. Foi um período muito bom na minha vida. E eu lembro que às vezes, quando eu tirava nota muito boa, eles davam presentinhos, assim, você tirava foto, tinha uns nomes, cometa, estrela. E cometa era acima de 9, nunca cheguei do cometa, mas estrela eu consegui várias vezes, que era acima de 8, então eu era bem nerd. Eu gostava de ler os livros que mandavam ler. A professora de literatura me colocava na fileira do pessoal que lia, sabe, pra não passar cola pros outros. Então eu era bem inteligente, eu gostava muito de ir pra escola, amei minha faculdade também. Então eu sempre tive esse lado nerd de gostar de estudar. Pergunta 9, qual era seu medo na infância? Olha, eu tinha medo de vampiro. É verdade, não sei porquê, acho que porque como eu sempre gostei de filme de terror, mas eu ficava um pouco impressionada quando eu era criança. E aí meu pai brincava que eu tinha medo que os vampiros entrassem no meu quarto à noite. E aí eu falava pro meu pai ficar na porta. E um dia, olha que maldade, gente, um dia ele tirou uma pena, um espanador. E ele falou que o vampiro tinha passado lá e ele tinha matado o vampiro e eu acreditei. E até hoje ele me zoou por causa disso, gente, eu tinha muito medo, mas depois disso eu perdi. Foi bom esse truque dele, porque depois eu perdi. O que mais? Eu tinha um medo na infância que eu tenho até hoje, que acho que é o que eu tenho mais medo, que é de avião. Eu gosto muito de viajar, não tenho problema nenhum em viajar, em entrar no avião, só que enquanto eu tô dentro do avião eu estou em pânico. Sério, eu começo a suar, eu não consigo dormir. E é um momento muito tenso pra mim, tudo porque quando eu tinha 8 anos de idade, teve um acidente aéreo bem triste aqui no Brasil, que foi o da TAM. E meu pai foi me buscar na escola e ele, super sensível, super delicado com crianças, me contou o que tinha acontecido. Ele falou que o avião explodiu no ar, que caiu em cima das casas, e eu fiquei muito impressionada.
E desde então, eu tenho muito medo de avião, muito. Acho que é o que eu tenho mais medo na vida, junto com o trem fantasma, que eu já contei pra vocês, que eu também sempre tive medo. Esse medo do trem fantasma surgiu porque quando eu tinha 6 anos, eu fui no trem fantasma no Play Center, que era um parque que tinha aqui em São Paulo, que você ia com o pé solto, e vinha um esqueleto, assim, e tentava pegar seu pé. E na minha cabeça de 6 anos era um esqueleto gigante. Então meu medo de trem fantasma surgiu daí. E também tenho muito medo de aranha, mas eu acho que esse medo de aranha surgiu depois que eu fiquei um pouquinho mais adulta. Última pergunta da tag. Com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Bom, eu sempre fui muito vaidosa, eu comecei a pintar minha unha bem cedo. Eu lembro que uma vez a minha mãe me fez tirar, eu fiquei muito triste. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, eu pintei de rosa, minha mãe me mandou tirar. Eu fiquei muito triste. Mas eu sempre fiz escova, eu sempre gostei de me maquiar. Agora eu lembro que eu comecei a usar sombra pra ir pra escola, eu tinha 13 anos. Eu gostei de moda, de vestidinho, rodado, mas eu lembro que maquiagem foi com 13. E eu comecei a pintar meu cabelo, né? Eu sou loira, tá, gente? Só que meu cabelo escureceu um pouquinho e aí agora eu faço luzes pra dar uma clareada. E aí, eu comecei a pintar meu cabelo, eu tinha 14 anos. Fiz só umas mechinhas, assim, sabe, bem fininhas. Mas aí depois eu gostei tanto, eu nunca mais parei de fazer. Foi mais ou menos por volta dessa idade, assim, com uns 13, 14 eu comecei a me interessar bastante. E hoje eu sou viciada. Gosto de tudo que tá relacionado ao universo feminino. É uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu amei, achei ela super legal. Espero que vocês também lembrem um pouquinho da infância de vocês, porque é uma coisa muito gostosa a gente sentir essa saudade boa. Se vocês gostaram do vídeo, aproveitem pra dar um like, se inscreverem no canal e ficarem por dentro de tudo que acontece no universo feminino. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.